Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Me chamo João Paulo e hoje mais um vídeo da série de perguntas e respostas lá do Instagram, que eu abro a caixinha de perguntas no Instagram e o pessoal manda as perguntas lá durante a semana. E toda semana eu pego uma pergunta de lá e trago para esse vídeo aqui, que é para poder abrir um pouco mais, explicar um pouco melhor, mais profundamente o assunto. Então, se você não me segue no Instagram, o link está aqui embaixo. Entre lá, me siga que tem muito conteúdo e tenho certeza que você vai gostar demais também. A pergunta dessa semana foi feita pelo Thalisson K3. Ele perguntou o seguinte: vejo que você fala muito de diversificação para a segurança, mas é errado aportar só em renda variável? Então, a gente vai abordar aqui dois pontos. Primeiro, sobre estar 100% em renda variável, investir somente em renda variável e não em renda fixa. E diversificação, e como que os dois estão correlacionados. Então, estar 100% em renda variável é possível ou errado? Não, depende. Essa é a resposta correta, depende. Depende de alguns fatores. Não é errado você estar 100% em renda variável, desde que você faça a coisa do jeito certo. No longo prazo, a renda variável possui uma expectativa de retorno superior à renda fixa. Historicamente, sempre foi assim. Quando você pega prazos longos, de muitos anos, décadas, a renda variável tem performance melhor do que renda fixa. Lógico que assim é muito geral, né? Renda variável pode englobar vários tipos de ativos, ações, fundos imobiliários, REITs, várias coisas diferentes. Mas existe a relação risco e retorno. E a relação risco e retorno que faz o retorno esperado das ações de renda variável no geral ser superior à renda fixa. Por quê? Como é que isso funciona? Toda vez que um ativo tem maior risco, ou seja, ações, fundos imobiliários são mais arriscados que renda fixa, porque você investe, por exemplo, numa empresa, a empresa pode quebrar. Já quando você compra um título público na renda fixa, o governo pode imprimir dinheiro e te pagar. Você não fica sem receber esse dinheiro. Dificilmente, são raríssimos os casos na história do governo dar um calote em renda fixa. Geralmente o governo imprime dinheiro e te paga. Ele sempre vai conseguir te pagar dessa forma. E renda fixa tem ali a rentabilidade que você compra, está ali contratada, você tem a garantia de vai receber aquela rentabilidade se você segurar o título até o seu final. Então você tem uma garantia de retorno. Renda variável não. Você compra uma ação, um fundo imobiliário, você não tem garantia de nada. Você sabe que aquela ação pode disparar no longo prazo, como a empresa pode quebrar e você perder tudo. Então tem assim essa relação risco e retorno dessa forma. Ações, fundos imobiliários, renda variável no geral, sempre é mais arriscado do que renda fixa. Para você tomar mais risco, só faz sentido se você tiver expectativa de retorno superior, porque senão ninguém iria investir em ações e fundos imobiliários. Porque você investiria em renda variável, tendo um risco muito maior, se o retorno fosse pior do que renda fixa. Lógico que a expectativa de retorno, o mercado precifica isso tudo. É tudo bastante complexo. A gente não tem a garantia de que ações vão render melhor do que renda fixa. Mas se você fizer um investimento em uma carteira bem diversificada, com boas empresas, com boa perspectiva de longo prazo, é muito improvável que a sua carteira tenha uma performance pior do que renda fixa no longo prazo. Eu só não falo que é impossível, porque sempre vai ter uma chance ínfima disso acontecer. Mas é extremamente difícil. Se você fizer um buy and hold correto, a sua carteira vai performar melhor do que renda fixa. Por isso que faz sentido sim você ter 100% em renda variável, mas tem que levar duas coisas em consideração: a sua idade e o seu perfil de risco. Se você tem um longo prazo pela frente, se você é jovem e vai investir por muitas décadas, então você pode ter 100% renda variável, porque conforme o tempo passa, o risco dos seus investimentos em renda variável reduzem drasticamente. Por exemplo, pega qualquer empresa da bolsa, você não sabe exatamente aonde que a ação dessa empresa vai estar daqui a um ano. Você pega uma empresa que pode custar hoje R$50 a ação, ela pode custar R$30 daqui a um ano, como pode estar custando 150 daqui a um ano. É muito difícil a gente conseguir prever isso. Eu não digo nem difícil, eu digo impossível. Não tem como a gente ter a certeza de onde vai estar o preço de uma ação daqui a um ano. Então, se você pega prazos curtos, é muito arriscado. Mas no longo prazo, as boas empresas com lucros crescentes, constantes, a cotação dessa empresa vai seguir o lucro, mas isso só se corrige no longo prazo. No curto prazo vai ter várias oscilações, ali tem a oscilação sempre para cima e para baixo. No longo prazo você pode pegar e comparar a cotação de empresas com o lucro das empresas. Conforme um cresce ou cai, a cotação vai seguindo. Então a gente tem um risco drasticamente reduzido, porque boas empresas a gente sabe que no longo prazo vão estar com um valor superior ao valor de hoje.
Isso só não vai ser verdade se a empresa deixar de ser uma boa empresa, se acontecer alguma coisa que possa abalar seus números, seus resultados. Mas se tudo se mantiver, se a história se mantiver, a gente sabe que no longo prazo a cotação dessa empresa vai estar no valor bem superior ao que está hoje. Mas pode ser que em alguns meses, 1 ou 2 anos, em tempos curtos, pode ser que essa ação esteja subvalorizada, desvalorizada frente ao valor de hoje. Então a idade, quantos anos você vai passar investindo, conta muito. E outra coisa também, quando você estiver mais velho e quiser começar a usufruir do seu patrimônio, é importante você ter parte do patrimônio em renda fixa, porque você não fica à mercê do mercado. Se o mercado estiver em baixa, for derrubado com muita força e passar até um longo período de tempo em baixa, você tendo 100% em renda variável e querendo utilizar os seus investimentos que você juntou a vida inteira, você fica à mercê disso. Você vai ficar preocupado, vai ter que vender na baixa muitas vezes, porque você vai querer usar o dinheiro. Então é bom você ir movendo para renda fixa, conforme você queira usar o dinheiro, porque o dinheiro fica seguro. Você já teve a rentabilidade ao longo dos anos, agora você pode deixar na renda fixa o dinheiro guardado para você poder usar sempre que você quiser, sempre que você precisar, sem se preocupar com movimentos de mercado. Então a idade conta muito. Se você é jovem, você pode ter 100% renda variável. Conforme você vai envelhecendo, eu acho bom você começar a mover devagar para a renda fixa. E o segundo ponto, que é o seu perfil de risco. Porque mesmo que você seja jovem, muitas pessoas não têm o estômago, não têm a cabeça de ver a volatilidade das ações e fundos imobiliários também. Eles estão sempre se movendo, então seu patrimônio está sempre se movendo. E muitas vezes se movendo para baixo. E tem gente que não aguenta ver isso. Você imagina o começo de 2020, quando a bolsa caiu 40%. Muita gente viu seu patrimônio sendo dilacerado. Tem gente que não tem cabeça para isso. E o que acontece depois? A pessoa vende na baixa, porque ela não aguenta ver seu patrimônio caindo dessa forma. Então, o seu perfil, o seu psicológico conta muito, para evitar que você fique desconfortável com a sua carteira e venda tudo na baixa. Por isso que é bom, nesses casos, quando a pessoa não tem tanta força assim para segurar, não tem tanto estômago para ver o seu patrimônio variar tanto, é bom ela ter uma parte em renda fixa, porque essa parte de renda fixa vai segurar a carteira. Vai diminuir bastante a volatilidade da carteira. Aí o quanto que você vai mexer nisso aí, o quanto que vai ter renda fixa, o quanto vai ter renda variável, aí é super pessoal, é possível de falar. Depende muito de você, depende do quanto você fica confortável. Se você achar um ponto que você está confortável, que a bolsa se mexe e você não fica preocupado, então pronto, você achou o quanto que você se sente confortável com renda fixa e renda variável. Aí você mantém isso com o passar dos anos. E muita gente não sabe qual é o perfil, né? Às vezes está investindo e só vê a bolsa subindo, nunca pegou uma queda forte. Às vezes a pessoa começou a investir em abril e só viu a bolsa subindo de lá para cá. Não pegou nenhuma queda como foi a de março. Então, a gente só descobre nosso perfil mesmo com essa experiência. Tem muita gente que descobriu durante essa queda em março. E muitas vezes descobriu de uma forma que foi trágica, né? A pessoa às vezes acabou vendendo com medo mesmo das ações caírem muito. Então, tem gente que não passou por isso e fica sem saber qual é o perfil. Na dúvida, seja conservador. Porque é melhor você ganhar menos do que você acabar vendendo tudo na baixa um dia. Então seja conservador. Você vai pegando experiência, vai conhecendo o mercado e com o tempo vai descobrindo o seu perfil. É normal, ninguém sabe qual é o perfil quando começa a investir. Mesmo quem tem uma ideia, quem acha que seja super arrojado, é porque essa pessoa, quando ela pegar uma queda forte mesmo, aí que ela vai sentir. Quando ela sente mesmo seu patrimônio caindo, é que a pessoa descobre se ela está confortável ou não. Então, na dúvida, seja conservador. Comece devagar na renda variável e conforme você for ganhando conhecimento, for vendo como é que é seu perfil mesmo, aí você vai mexer na carteira. No começo é fácil mexer a carteira. Você tem pouco dinheiro investido, vai botando devagar, então seus aportes são relevantes perto do seu patrimônio total. Então você consegue mexer bem a carteira, botar mais em renda fixa, renda variável com facilidade. Então faça isso, comece devagar na renda variável, se você não conhece seu perfil ainda. E agora o ponto de diversificação. Está totalmente correlacionado, porque diversificação reduz muito o risco da sua carteira de investimentos. Só que se você não diversificar entre renda fixa e renda variável, ficar 100% renda variável, não quer dizer que você tem uma carteira pouco diversificada, porque o universo da renda variável é gigantesco. Você pode ter uma carteira hiper diversificada somente em renda variável. Você pode investir em ações do Brasil, fundos imobiliários, diversos tipos de fundos imobiliários, diversos tipos de ações, diversos setores. Pode investir em ações nos Estados Unidos, em REITs, pode investir em ações de outros países do mundo, em REITs de outros países do mundo. São muitas opções. Então você consegue ter exposição a milhares e milhares de ativos somente em renda variável.
Quanto mais você diversifica, menor fica o risco da sua carteira, porque cada empresa vai ter um percentual muito pequeno no seu patrimônio. Cada empresa, ou fundo imobiliário, ou REIT, o que seja, vai ter um percentual bem reduzido, então caso algo muito ruim aconteça com aquele ativo específico, o impacto na sua carteira é muito baixo. Então por isso que você tem um risco super reduzido. E você tem uma carteira muito diversificada, não faz o seu retorno tender ao índice. Tem muita gente que pensa isso, não quer ter muitas ações no Brasil, porque senão vai ter rentabilidade similar do Ibovespa. Mas não é verdade. Basta você olhar a carteira teórica do Ibovespa. Você vai ver que as maiores empresas, as top 10 ali, pegam praticamente metade do índice e é praticamente só banco e commodities. Você tem ali Vale, Petrobras, tem tanto Petrobras preferencial quanto ordinária, Itaú, Bradesco. Então você vê que são empresas bem cíclicas. Logo, você tem uma carteira bem diversificada em outros tipos de setores e outras empresas, aqui no Brasil mesmo, você não tem essa relação que vai ter um retorno próximo do Ibovespa. Isso não é verdade. Então, se você for 100% renda variável, é muito importante que você tenha a carteira super diversificada para reduzir esse risco. Você já está mais exposto ao risco. Só de ter 100% renda variável, já está mais exposto ao risco. Então é melhor você ter ativos mais conservadores, quando você é 100% renda variável, pelo menos a maior parte da sua carteira, em ativos conservadores, assim você reduz muito o risco e consegue fazer esse controle de risco bem melhor. Com isso, você consegue sim ter a rentabilidade da renda variável no longo prazo, que é bastante superior à renda fixa, deixar o tempo trabalhar, que o tempo por si só já vai reduzir o risco dos seus investimentos, e uma carteira bem diversificada reduz ainda mais o risco. Então, você pode sim ter uma carteira bem diversificada e ser 100% renda variável se você atender a todos os critérios que eu passei esse vídeo aqui inteiro falando. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até a próxima.